E aí, meus companheiros de vida humana, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou contar a minha experiência pessoal a respeito de uma brincadeira que eu resolvi fazer na minha adolescência. A brincadeira do copo. Vocês já ouviram falar? Então sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem quântica. Eu vou relatar para vocês 3 casos que aconteceu, foram experiências, com a brincadeira do copo. Eu já vou recomendando que não façam, gente. Isso não é brincadeira. Muita gente chama brincadeira, mas na verdade é algo muito sério, Que pode, assim, acontecer coisas terríveis, com a pessoa que mexe com isso. Não, porque a gente não sabe do outro lado quem está. A primeira experiência que eu vou contar para vocês foi a respeito de um espírito, que se diz pelo nome de Paulo. Então, eu e mais, assim, por volta dos 14 anos em diante, por aí, 14, 15, não me lembro ao certo. Mas nós ficamos sabendo dessa brincadeira, eu e as minhas amigas, e a gente resolveu, fazer essa brincadeira para ver se realmente funcionava. E o que aconteceu? Realmente funcionou, A gente fez um tabuleiro com as letras e os números, no meio um copo, de um lado sim, outro não. E aí começamos a fazer perguntas para esse espírito, E ele começou a responder, o copo ia nas letras. Então tudo que a gente perguntava, ele respondia, ele falou o nome dele completo, ele nos disse como foi a morte dele, em que cemitério ele estava enterrado, que a gente queria ir lá visitar para fazer uma oração. E a gente foi nesse cemitério, chegamos lá, realmente procuramos, fomos na secretaria e nada, não existia ninguém com esse nome. E aí, antes disso, a gente se comunicou muito com ele, E ele começou a adivinhar coisas, adivinhou placa de carro, placa de carro que nem eu sabia, nem as minhas amigas, apenas uma pessoa que estava lá que sabia. E ele adivinhou a cor das nossas peças íntimas, Por exemplo, eu tô aqui, ninguém sabe, só eu que sei, Praticamente. E ele adivinhou de todo mundo, então foi algo assim, que ele nos induziu até a acreditar que ele sabia os números que ia dar na loteria esportiva. Então, para vocês terem noção, como nós ficamos. Então, a gente acreditou realmente e depois disso nós fizemos o jogo, ele deu os números, nós fizemos o jogo, jogamos. Mas quando chegou no dia, de conferir, nenhum dos números. Então, foi aquela total decepção, Então, a gente resolveu não falar mais com ele depois disso, porque realmente ficamos decepcionadas. As crianças fizeram listinha de brinquedo, tudo que queria ganhar, porque a gente realmente acreditou que ia ganhar, mas foi uma decepção total. Gente, o segundo caso foi quando um amigo meu faleceu. Então a gente era muito chegado, assim, muito íntimos, assim, Era amigos realmente de verdade, de consideração, a gente considerava muito. Então foi uma morte trágica, E aí a gente resolveu, os amigos, nós reunimos e resolvemos falar com ele. Realmente ele veio, tudo mais. Só que com o passar do tempo, eu fui assim acostumando a falar com ele, virou rotina aquilo. Então um dia, à noite, ao chegar da escola, que eu trabalhava durante o dia, à noite eu estudava. Então eu chegava em casa tarde da noite e uma bela noite resolvi fazer. Mas pra quê, Então, não sei se foi pelo horário, mas acredito que não. Veio um espírito, se dizendo ser o Satanás, querendo a minha alma. Então, eu realmente nessa época não tinha medo, Então, eu já estava acostumada a conversar ali, eu não tinha medo. Então, eu não acreditei nele. Ele falou assim que eu jamais ia conseguir mais falar com o meu amigo. E realmente, gente, nunca mais consegui falar. E aí eu perguntando para esse espírito o que ele queria, Ele falou assim que queria a minha alma. Então eu simplesmente disse para ele que, ainda dei risada, Falei, ha, 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 porque a minha alma você jamais vai ter.
porque a minha alma é de Deus, eu sou uma pessoa de Deus, do bem, a minha alma é de Deus, então você jamais vai ter. Então, realmente, eu assim, terminei aquele episódio, não quis mais fazer, porque realmente depois a gente tentou várias vezes, não conseguia mais falar com esse amigo e aí paramos por aí. Bom, o último relato foi assim, aconteceu a morte, né, do meu irmão mais velho, onde eu sofri muito. Ele morava em outra cidade, então eu fui no velório, a gente foi, a família foi. Foi muito triste, porque eu não sabia, assim, da existência da vida após a morte. Então foi muito sofrimento mesmo. E aí eu voltei para São Paulo, e quando eu retornei nas férias de novo para visitar minha família lá que ficou, né? Então, como eu estava na casa, que o meu irmão morreu, e aí me deu aquela vontade de fazer, porque eu imaginei que ele viria, né, falar com a gente. E aí eu conversei com algumas pessoas ali da família, né, que eu não vou citar nomes, que eu não quero comprometer ninguém, mas assim, alguns deles, né, concordaram e aí a gente fez a brincadeira novamente. E rezamos um Pai Nosso e pedimos para que ele viesse, né, que o meu irmão, a gente estava com muita saudade dele. E aí veio realmente, né? E eu acreditei que era ele, porque falou coisas bonitas, né? A gente não tem certeza disso tudo. Mas nós ficamos assim emocionados com as coisas que ele falou. E aí a gente se despediu e ficou tudo bem, né? Bom, gente, então quando chegou a noite que todo mundo foi dormir, né? Tava aquele silêncio total. E eu lá, não conseguia pegar no sono. De repente, vocês não têm ideia do que aconteceu. Sabe, eu suei frio, eu parava a respiração, para ver se realmente era verdade o que estava acontecendo, porque era assim, eu ouvia passos dentro do quarto. Os passos vinham da porta do quarto até a minha cama. E voltava, ia e voltava, ia e voltava. E eu falei, meu Deus, eu tô acordada, né? Eu colocava a mão em mim e falava, não, eu tô acordada. Aí, de repente, um barulho de corrente, assim, arrastando pelo quarto. Aquele barulho, mas sabe, um barulho muito alto. Eu não sei como ninguém na casa acordava. E eu falava, meu Deus, mas ninguém tá ouvindo, só eu que tô ouvindo. Então eu comecei a ficar com tanto medo, sabe? E os passos não paravam para lá e para cá dentro do quarto. E pisando e aquelas correntes arrastando. Olha, foi uma noite de terror que eu passei. Então eu comecei, não sabia o que fazer, a minha sobrinha dormindo ali, né, no mesmo quarto, mas não acordava. Então só eu que ouvia tudo aquilo. Então eu fiquei com muito medo, comecei a rezar um Pai Nosso atrás do outro. Mas rezava um, terminava, rezava outro, rezava outro, rezava outro. Eu não sei como, mas eu acabei pegando no sono sem ver mais nada. De tanto medo, tanto pavor. E depois disso tudo, né, eu prometi para mim mesma que eu jamais ia fazer isso de novo. Seja, né, morresse quem fosse, eu jamais iria fazer, porque, gente, não recomendo que vocês façam, porque é algo assim, você não sabe, né, quem que pode estar atraindo para querer falar com você também. Então, eu fiquei sabendo que ali naquela época, assim, naquela época não, mas tempos muito anteriores, né, naquele lugar ali, naquela cidade, teve, assim, muita escravidão. Então, pode ser que algum espírito ainda da época da escravidão, né, esteja perambulando por lá, porque não é impossível. Hoje, estudando a vida espiritual, o mundo espiritual, a gente sabe que tem muitos que não querem ir para onde tem que ir e ficam, né, por aqui. Então, para a gente atrair esse tipo de espírito, é só a gente querer. Então, eu não recomendo que façam essa brincadeira, porque mediunidade é uma coisa muito séria, tem que ser levado a sério. As pessoas que se comunicam com o espírito, elas sabem o que estão fazendo, né? E agora imagine um grupo de adolescentes fazendo uma brincadeira dessa. Então, eu não recomendo para ninguém, viu, gente? Que é muito assustador. Hoje em dia você pode ver na internet casos, né, de pessoas que aconteceram tragédias. Se você procurar lá no Google, você vai ver.
o tanto de tragédias que aconteceu por causa de uma brincadeira. Então eu espero que vocês, né, tenham gostado do relato. E se tiver algum comentário, quiserem comentar, se vocês já passaram por algum, né, episódio desse, assim, desse naipe, né, que vocês possam comentar aí, deixem no comentário, ok? Então fiquem com Deus, um beijo nos seus corações e namastê!